Muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham online nessa noite, Pastor Lima, Pastor Eliezer, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos estreando o nosso quadro Momento Teológico, na segunda da Betel, dentro da nova programação online da nossa igreja, que acontece todas as segundas, às 20 horas, aqui no Facebook e no YouTube. E nesse quadro de Momento Teológico, vão ser abordados temas palpitantes, como diz o pastor Lima. E nós queremos que você fique muito à vontade aí para escrever nos comentários suas dúvidas, suas considerações, suas colocações. E na medida do possível, né, os nossos pastores aqui vão responder as questões que vocês forem colocando. Eu quero pedir também para vocês que aproveitem esse momento inicial para curtir esses vídeos, compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda a nossos canais a receber destaque nas redes sociais, e com isso, né, a gente leva a palavra do Senhor mais longe. E agora, então, quero passar a palavra para o nosso anfitrião, o pastor Lima, que dispensa apresentações, e ele vai apresentar nosso convidado da noite e dar início a essa conversa. Pastor Lima, por favor. Muito boa noite, irmã Cristiane. Muito boa noite, pastor Eliezer, nosso estimado colega, e demais irmãos e amigos que eventualmente vão nos acompanhar nessa live. Uma nova programação da nossa querida Igreja Betel de Porto Alegre, uma iniciativa muito boa para irmos assim conversando sobre assuntos teológicos, e por isso o título e o nome do nosso programa, Momento Teológico. Para pensar, refletir, não se trata absolutamente de qualquer ataque pessoal, ninguém se sinta atacado pessoalmente quando divergirmos em alguma questão teológica, mas se trata, sim, de expormos nossos pensamentos como batistas independentes. Nós fomos ligados à Convenção das Igrejas Batistas Independentes aqui no Brasil e temos, é claro, uma linha doutrinária. Que estes momentos de reflexão teológica sirvam para, sobretudo, engrandecimento do Senhor e para a disseminação e propagação da doutrina evangélica. Um abraço muito especial ao pastor Eliezer, nosso colega, ex-presidente da CIB, pastor atualmente já há vários anos da nossa querida Igreja Co-Irmã em Cascavel, Paraná, e um homem muito estudioso também da palavra do Senhor, e ele, portanto, está estreando junto comigo esta nova programação da Igreja Betel. E como a irmã Cristiane disse, sinta-se à vontade, você que vai nos acompanhar nessa live, para fazer alguma pergunta. Se nós conseguirmos e soubermos responder, faremos isso. E se não soubermos, vamos dizer, não sabemos. Ninguém sabe tudo. Mas queremos, sim, que você nos acompanhe numa reflexão bem objetiva à luz da palavra de Deus. E o título de nossa live nesta noite, dando abertura a este novo programa, está formulado assim, em forma de pergunta. A doutrina da reencarnação tem base bíblica? E por que essa pergunta deste jeito, dessa forma? Porque, sim, nós queremos expor nossos pensamentos teológicos fundamentados na palavra de Deus. É o nosso manual de fé. Como cada ciência tem o seu próprio manual, a teologia evangélica tem o seu manual. E esse manual chama-se A Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E abrindo, então, essa questão e este tema, nós registramos, antes de mais nada, que a crença da reencarnação, a doutrina da reencarnação é muito antiga. Ela vem de tempos antigos, antes de Cristo. Vários povos antigos já tinham essa doutrina, de uma ou de outra forma. Filósofos gregos, especialmente, e vejam bem, já há muitos séculos antes de Cristo, como, por exemplo, Pitágoras,
segundo os meus registros, 6 séculos antes de Cristo, já acreditava na chamada transmigração da alma. Platão, grande filósofo, desde a antiguidade, lá pelo 4º século antes de Cristo, também acreditava nessa teoria, aceitava isso, conforme se pode perceber e registrar em alguns dos seus documentos. Ele fala nos possíveis renascimentos, né? E, portanto, aliado à doutrina da reencarnação. Até entre os judeus, conforme nós sabemos, havia alguns grupos, especialmente os chamados judeus cabalistas, né? Acreditavam também numa espécie de reencarnação. Portanto, uma ideia antiga, mesmo no tempo de Jesus, eu acabo de dizer que um grupo de judeus já cria nisso e pergunta-se, e aí eu já dirijo essa pergunta inicialmente ao colega pastor Eliezer. Na sua opinião, pastor Eliezer, o que teria levado tantas pessoas, já desde a antiguidade, e isso vem lá do Oriente, o que teria levado eles a pensarem dessa forma? Qual é a sua colocação neste momento? Amém. Pastor Lima, irmã Cris, todos os irmãos e amigos que nos acompanham, uma boa noite na graça e na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma grande alegria, uma honra poder estar participando com o pastor Lima da estreia desse programa, né? Momento Teológico, na Betel de Porto Alegre, na segunda na Betel, né? Então, muito obrigado, fico muito honrado pelo convite e por poder participar, né? Desse momento e tratar de temas tão importantes e um tema tão importante quanto esse que está sendo proposto, né? A doutrina da reencarnação tem base bíblica? É realmente importante porque, como bem disse o pastor Lima, nós temos um credo, nós temos uma base doutrinária e o fundamento de toda a nossa doutrina evangélica é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, na verdade, nós não estamos apenas aqui para apresentar, né, o nosso ponto de vista, mas sim para revelar, mostrar e esclarecer o que diz a Bíblia acerca de tema tão palpitante, como diz o nosso querido pastor Lima, né? Meu amado, estimado pastor Lima, em relação a essa sua pergunta, essa sua colocação, né, o que levou, o que motivou pessoas já há milhares e milhares de anos atrás, há séculos atrás, a estarem buscando ou, quem sabe, formulando tal doutrina, tal pensamento. Tenho comigo que uma das coisas que motivaram a isso, e sempre motivou o homem, foi essa busca pelo espiritual. Nosso escritor sagrado do Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, eu acredito que essa busca por esse algo mais além da vida, ou seja, há no coração do homem esta certeza, da sua grande maioria, de que há a vida após a morte, há alguma coisa depois, e isso certamente foi e tem sido, né, uma clara indicação de que o que leva o homem a buscar. Infelizmente, o homem vai buscar nas fontes mais diversas, vai criar, e muitas vezes vai se deixar levar, até mesmo por influências ocultas e satânicas, a formular, né, as mais diferentes doutrinas a respeito da vida após morte. Então, eu acredito que o que levou pessoas a formular tal pensamento seja essa busca pelo além, pelo sobrenatural, por aquilo que está além da vida. Eu creio que essa tem sido a grande, podemos assim dizer,
o grande embasamento disso, dessa busca toda, né? Penso que é isso que motiva as pessoas a buscarem, como eu disse, mesmo que em fontes que não sejam as fontes corretas. Muito bem, a sua resposta, pastor Eliezer, me agrada, porque, de fato, é bom reconhecer, e temos de reconhecer, que o ser humano ele não se contenta só com esta vida. É uma grande verdade. O homem tem algo dentro de si mesmo que busca algumas coisas acima disso. Essa busca pelo além e, por outro lado, também uma incerteza quanto a aquilo que de fato será, leva a especulações, e você até usou uma expressão, de certo modo, as pessoas até, entre aspas, agora é a minha expressão, fabricam, né? E geram algumas doutrinas estranhas à palavra de Deus. Eu queria, inclusive, já conectar essa questão com uma outra pergunta. Isso tem a ver também, e certamente, com o desconhecimento de muitas pessoas desde a antiguidade da verdadeira palavra de Deus, pastor Elias. O que você diz sobre isso? E depois eu dou oportunidade para a nossa irmã Cristiane, que ela diz, e é de fato ela nos dá suporte técnico, mas ela também pode participar da discussão teológica, se podemos dizer assim. Ela é muito estudiosa dessas questões e podemos ouvir a sua voz também. Pastor Eliezer, eu conectei aqui essa questão com esta outra pergunta. Tem a ver com o desconhecimento da verdade, desculpe a redundância, da verdade verdadeira? Certamente que tem, pastor Lima. Eu vejo duas coisas importantes aí a serem ditas. Primeiro, né, há no homem essa busca por si só, né, no seu afã de independência de Deus, porque, na verdade, tudo começou com a independência de Deus, de querer ser independente de Deus. Exatamente. E essa independência do homem de Deus o levou a buscar caminhos alternativos que não fosse o próprio Deus, né? E isso desde o começo. Nós vamos encontrar, tanto que o senhor falou, e muito bem, que, inclusive, a doutrina e o ensino a respeito da reencarnação é muito antigo. Então, desde muito tempo, desde que se afastou de Deus, o homem tem buscado seus próprios caminhos, né? E, como diz Provérbios, há caminhos que parecem ao homem direito, mas o seu fim é caminho de morte. Então, há no coração do homem esse sentimento de independência de Deus que o leva a criar e sistematizar. Em segundo lugar, exatamente o erro está em não conhecer. Jesus vai dizer isso para os fariseus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, duas coisas que que eu ressalto aqui, pastor Lima. Primeiro, é essa independência de Deus que leva o homem a querer buscar por si só. Tanto é que a maioria das religiões ou filosofias de vida tentam incutir no homem que ele pode encontrar dentro dele mesmo a solução para si, coisa que nós sabemos que não existe isso. Não existe resposta fora da palavra de Deus e nem existe solução ou resposta fora de Cristo e da cruz de Cristo. Muito então, essa independência de Deus, essa rebeldia que leva o homem a tentar buscar o seu próprio caminho, encontrar dentro de si ou fora de si e sistematizar isso, né? Essa busca por algo que não seja em Deus, infelizmente. E Jesus afirmou que o erro está na ignorância das Escrituras e na ignorância a respeito do poder de Deus também. Veja, conecto com essa sua boa, excelente resposta uma outra questão que eu também já pretendo responder rapidamente. Sim, esse desconhecimento da verdadeira palavra de Deus é um grande desafio para a igreja que se chama igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja que, de fato, pretende ser a portadora e transmissora da palavra de Deus. Há ainda muito desconhecimento de muita gente, até de muitas nações, globalmente falando,
a respeito do verdadeiro ensino da palavra do Senhor. E por isso eu acho, irmã Cristiane, que esse programa deverá ser bom, será bom, pelo menos na intenção de tornar mais conhecido o verdadeiro ensino da palavra de Deus. O que você diz sobre isso, Cristiane? Aproveite a oportunidade para dar a sua opinião, porque, inclusive, nós da nossa denominação Batista Independente, com outros irmãos da mesma fé, embora em outras denominações, nós damos muita importância às missões, à propagação do evangelho. Ainda há muito desconhecimento da verdadeira palavra de Deus. O que você diz, Cristiane? Pode entrar, mesmo como exercendo aqui a sua função de assistente técnica, né? Mas você pode também teologizar um pouco conosco, sem problema nenhum. Pastor Eliezer está de testemunha que não foi o nosso combinado esse. Não, mas a gente sai um pouco fora da combinação sem prejuízo. Ai, Pastor Lima. Enfim, eu acredito que é muito importante esse momento, né? É um momento que a gente já vinha pensando desde o ano passado, ainda quando tínhamos o pastor Rui conosco, né? Que era as redes sociais hoje, a internet nos dão boas oportunidades, né? De irmos mais longe, de aprofundarmos assuntos que às vezes na igreja mesmo a gente não tem o tempo necessário para isso. E então eu vejo com muito bons olhos assim essa iniciativa, Pastor Lima. E acredito que sim, que vai ser de crescimento para a nossa igreja e para os irmãos e conhecidos e amigos que nos acompanharem aqui, né? Então, eu até quero lembrar nossos alunos da escola dominical aqui da Betel que esse tema da reencarnação vai ser tratado no próximo domingo já na lição, né? Então, quem estiver aqui hoje participando já vai estar prontinho para a aula no domingo. Muito bem. É isso, pastor. Eu queria aproveitar que eu estou falando aqui para fazer minha parte técnica e saudar os irmãos que estão nos acompanhando aqui no chat. Temos muitos irmãos aqui. Queria destacar aqui a presença da nossa professora, a professora Neide Lima, o pastor Elton Mello, presidente da nossa editora, o nosso pastor Gerson, nosso pastor presidente aqui, e mais, muitos irmãos estão nos acompanhando aqui essa noite, então, irmãos, bem-vindos. Aproveite, o pastor Taborda está aqui conosco também. Aproveite esse momento aí para dar a sua saudação, colocar de onde você está nos acompanhando e colocar suas dúvidas também e considerações aqui para os pastores. Pastor Lima. Muito bem. Com muito prazer, receberemos não só a saudação, mais do que isso, inclusive alguma contribuição, se for o caso de alguns dos nossos colegas que estejam nos assistindo e assim podem compartilhar conosco, como já foi dito, sobre um tema por demais importante, já desde a antiguidade importante e hoje não menos, né? E pegando um gancho, como se usa dizer hoje, né, das últimas palavras do pastor Eliezer, tão bem colocadas, há muito tempo a humanidade, os homens, as pessoas, vêm trabalhando a questão de fazerem boas obras para a sua salvação, né? Então, se desviam dos princípios realmente bíblicos quanto à salvação e focam nas boas obras. E daí vem, inclusive, esse conceito que se chama karma. Já ouviram falar sobre isso? Sem dúvida. Conceito de karma. Numa definição bem simples e rápida, karma é a lei de causa e efeito, com outras palavras. E na doutrina da reencarnação é definida como a soma das boas ou más obras que vão se acumulando numa vida anterior e vão, inclusive, sustentar ou vão, por assim dizer, suscitar e resultar em ressuscitações sucessivas daí para frente. Mas a ideia do karma é exatamente esta, que há uma causa e há um resultado, há um efeito. Em suma, uma purificação que vai acontecer em cima de boas ou más obras.
e não se sabe quando haverá a última purificação. E essa é uma questão realmente muito, muito séria. O que dizer sobre isso, pastor Eliseu? Eliezer, desculpe. Pastor Lima, eu quero fazer algumas considerações que eu acho muito pertinentes dentro desse tema. Em primeiro lugar, eu considero o seguinte: não só essa questão das boas obras, como da própria reencarnação, não é outra coisa senão a tentativa de anular a cruz de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, ou seja, ninguém que conseguisse alcançar o padrão de justiça de Deus. Então, Jesus Cristo veio a esta terra, tornou-se homem como nós, né, assumiu a semelhança de homem, a forma humana, encarnou, virou carne e osso como nós, para morrer numa cruz, sendo ele o homem perfeito, o sacrifício perfeito, que alcançou plenamente a justiça de Deus. Então, cada vez que alguém diz que é bom ou pode alcançar algo melhor, uma vida melhor após a morte, sendo bom, essa pessoa está grandemente equivocada, porque não existe outro passaporte para a eternidade a não ser através do sacrifício de Jesus Cristo. E quando a pessoa ela diz que ela está, na verdade, buscando se purificar, ela está outra vez anulando o sacrifício de Jesus, porque não há purificação fora do sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o único antídoto contra o pecado que pode purificar o homem é o precioso sangue derramado no Calvário. E aí, pastor Lima, diante dessa questão do karma, da lei, da causa e efeito, né, e da purificação através das múltiplas reencarnações, eu tenho uma pergunta que eu penso que cada pessoa que tem uma inclinação para o espiritismo, para a reencarnação, ela deveria pensar um pouquinho, porque às vezes ela não pensa. Não é? A ideia da reencarnação é que ela volte evoluído, não é isso? É que a pessoa evolua. Essa é a ideia da doutrina da reencarnação, que a pessoa vai evoluindo até alcançar a purificação perfeita, plena, e então o estado em que ela, alcançando a perfeição, alcance a grande meta da sua existência. Mas a pergunta é a seguinte: se a cada reencarnação o indivíduo se purifica e volta melhor, por que o mundo está cada vez pior? Porque há uma multiplicação, né, da iniquidade, da imoralidade, do pecado, das barbaridades terríveis que nós, ao assistirmos um telejornal, por exemplo, nós ficamos boquiabertos. Ou seja, se a doutrina da reencarnação fosse algo verídico, nós teríamos um mundo cada vez melhor através da purificação daqueles que voltariam aqui. Mas, pelo contrário, o que nós temos é um mundo cada vez pior, com mais ódio, com mais desamor, e um mundo cada vez mais imoral e pernicioso. Então, a questão de se pensar um pouquinho, até uma questão de pensar, de colocar os neurônios para funcionar, é essa, né? Como o mundo está cada vez pior se as pessoas voltam para melhorar. Essa é a questão. Muito bem colocado esse aspecto. E, de fato, é uma grande pergunta que se pode fazer e se deve fazer. E quando é que será a última reencarnação, de modo que a pessoa alcance esse alvo de purificação? E aí vem uma questão muito importante, que para nós, crentes na palavra de Deus, é por demais importante. Uma pessoa ter ou não ter aquilo que a Bíblia chama, e nós também chamamos de certeza da salvação.
É impressionante como muitas pessoas que até se chamam cristãs, quando se aborda essa questão de certeza da salvação, elas, digamos assim, caem fora. Eu me lembro que, quando eu era ainda um jovem crente, trabalhava numa grande indústria têxtil na cidade de Rio Grande, e eu tinha, entre muitos amigos ali, um senhor bem mais velho, que não era nosso inimigo, absolutamente, mas me questionava muito essa questão de eu ser evangélico, e na nossa grande indústria têxtil havia muitos batistas, e, em geral, nós éramos conhecidos como batistas, e ele me chamava, ô Batista. De vez em quando ele me dava umas alfinetadas, né, sobre a minha fé, etc, etc. E um dia ele veio de novo com muitas perguntas, tipo alfinetadas, eu repito, e eu ainda muito jovem, eu ainda sabia muito pouco das coisas da Bíblia, embora sendo um estudante dessa palavra de Deus desde menino, por assim dizer, e hoje ainda sei muito, muito pouco, porque a Bíblia é um livro riquíssimo em tantos conceitos e em tantas verdades. Já aprendi bastante, mas estou aprendendo todos os dias. E aí, num ímpeto assim, eu disse para ele, eu fiz uma pergunta para ele: ó, meu amigo, você vive me alfinetando aqui, me azucrinando, me falando sobre essas coisas, eu quero te perguntar uma coisa. E ela era bem mais velha que eu. O senhor tem certeza da sua salvação? Ele deu um pulo, quase, não sei quantos centímetros, dizendo: isso é vaidade de vocês, isso é presunção, orgulho de vocês, ninguém pode ter essa certeza. E eu disse para ele assim, me lembro que eu falei para ele: pois é, o senhor vive aí me azucrinando com essas perguntas, enfim, e não tem certeza da salvação e se considera um cristão. Pois eu, apesar de não entender tudo, sou muito jovem, mas eu tenho certeza da minha salvação. Isso é algo muito importante, é um tópico, né? É uma verdade muito, muito importante. Agora eu queria pedir para a irmã Cristiane, se ela tiver à mão, deve ter uma Bíblia, um Novo Testamento, para ela ler para nós e conosco, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. É muito importante, entre tantos outros textos da Bíblia que nos falam sobre este assunto, a questão da salvação, e ela vai ler para nós, por gentileza, Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Por gentileza. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Que palavra maravilhosa, né? E nós podíamos juntar aqui outros textos, especialmente no Novo Testamento, que nos falam da possibilidade de um cristão ter certeza da sua salvação. Aproveito a oportunidade para dizer com toda a liberdade e respeito, se alguém está assistindo ou compartilhando a nossa live neste momento e não tem certeza da sua salvação, então se agarre nas promessas de Jesus, leia a palavra de Deus, fale com Deus sobre isso, entregue sua vida de fato a Jesus Cristo e receba essa certeza da salvação, que não é uma coisa fictícia, é uma experiência que todo cristão deve ter. E isso deve começar muito cedo na nossa vida. Quando eu tinha ainda 9 anos de idade, por graça e bondade do Senhor, ouvindo a pregação do Evangelho, lá na cidade de Rio Grande e na Igreja Batista, então, numa noite, eu e minha irmã gêmea aceitamos Jesus como nosso Salvador e saímos, pelo menos no que toca a mim, eu saí como que alguns centímetros de altura acima do chão, muito feliz na minha vida, muito feliz como um menino de 9 anos, era uma criança, porque agora eu sabia
que Jesus, que morreu por mim, era o meu Salvador, e em Jesus e por Jesus eu posso ter certeza da salvação. Fique pensando nisso, amigo ouvinte, amigo que está assistindo, quem sabe, a nossa live, porque isso é de tremenda importância. Pastor Eliezer, o que você me diz a respeito da possibilidade da certeza de salvação? Uma ficção, uma ilusão? Pode falar. Nem ilusão, mas com certeza uma grande verdade bíblica. Na verdade, pastor Lima, o senhor, na abertura, já disse uma coisa muito importante. A nossa fé cristã evangélica está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Então, nós cremos piamente que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, como ela é a palavra de Deus, nós cremos em tudo que ela diz. E a Bíblia diz que nós temos em Cristo Jesus vida eterna. João 3,36 é muito claro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É, na verdade, uma certeza. Jamais uma ilusão, jamais podemos achar que é presunção humana. Presunção humana é tentar chegar à eternidade por outro caminho que não o caminho estabelecido pelo Evangelho, que é o próprio Cristo. Não existe outro caminho para a vida eterna, mas ela é certa. E aí entra uma questão séria que o pastor Lima levantou. Existe, inclusive, dentro das nossas igrejas cristãs evangélicas, muita gente que não tem certeza da sua salvação. A gente conversa com algumas pessoas que pensam que estão trabalhando, ou seja, são até, né, poderiam até aderir aos testemunhos de Jeová, que estão trabalhando pela sua salvação. Se Deus quiser, um dia eu vou ser salvo. Meu querido irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, crendo nele, você já tem a vida eterna. Então, é preciso entender que é uma obra realizada por Cristo Jesus. Tudo que você precisa fazer é, pela fé, apropriar-se desta tão grande salvação e viver em Cristo Jesus. Viver nele, permanecer nele, aí estará guardado eternamente e certo de sua vida eterna com ele no céu, certamente. Então, pastor Lima, a vida eterna, a salvação da alma é, de fato, uma verdade bíblica que cremos, porque cremos que a palavra de Deus é a verdade. E uma coisa importante, ela é tão verdade que ela é a única palavra que tem o poder de transformar o ser humano. Graças a Deus. De fato, é uma doutrina muito clara nas Escrituras, de um modo muito especial no Novo Testamento, que nós podemos ter certeza da salvação, hoje, aqui e agora. Nós não conhecemos e não sabemos de muitas coisas que gostaríamos de saber com respeito à eternidade. Quando começamos a estudar os assuntos chamados escatológicos, que se referem aos últimos tempos, às coisas do final, a gente fica com muitas perguntas no ar. Mas quanto à salvação em Cristo Jesus, não há dúvida. Em Cristo Jesus posso saber que sou salvo e ter essa convicção aqui e agora. Não preciso esperar por reencarnações, por vidas futuras, das quais a Bíblia realmente não nos fala e não nos dá nenhuma certeza. Mas os reencarnacionistas, eles inclusive interpretam, entre outros textos, aquele texto relatado por João, no capítulo 3, famoso texto, né, o terceiro capítulo do Evangelho de João, que trata do novo nascimento. E eles pegam esse texto, entre outros, para justificar e dizer que aí se trata de reencarnação. Como é que você interpreta, na nossa linha interpretativa, essa questão do novo nascimento?
tem alguma margem para se admitir uma reencarnação? Ou se trata, pastor Eliezer, de um nascimento de ordem essencialmente e puramente espiritual? Pode falar. Amém. Sem dúvida alguma, quando Jesus está dialogando com Nicodemos, ele não está falando de reencarnação. E até aqui é bom ressaltar que a reencarnação não é uma doutrina tão somente espírita, né? O hinduísmo e outras tantas religiões creem dessa forma. E eu sempre pergunto o seguinte, né? Quando me deparo com alguém que crê na reencarnação, eu digo o seguinte, meu amigo, minha amiga, por que eu voltaria muitas vezes a este vale de lágrimas? Por que eu voltaria muitas vezes a este mundo onde sofremos, onde passamos por muitas dificuldades, onde o nosso coração muitas vezes é dilacerado? Por que eu voltaria aqui tantas vezes se em Jesus Cristo eu tenho a certeza da vida eterna? Se ele prometeu a vida eterna para mim, eu não troco a vida eterna por reencarnação alguma. Se ele prometeu a vida eterna, não preciso voltar mais aqui uma vez sequer. Eu já vou para morar com ele eternamente. É isso que vai acontecer. Em relação a Nicodemos, é realmente tão somente um nascimento espiritual. É o que a Bíblia chama de regeneração, de ser gerado de novo, nascido do Espírito. Na verdade, tem a ver não com reencarnação, mas com nova vida. Tem a ver exatamente com aquilo que Paulo também fala em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, foi criado de novo. Nas coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é exatamente que esse novo nascimento é a nova vida. Né? Ele não está dizendo que o Nicodemos precisa, e não dá margem para isso também. Tanto é, pastor Lima, que, na verdade, a própria palavra vai esclarecer quando Jesus fala para Nicodemos que o novo nascimento é da água e do Espírito, ou seja, é obra do Espírito Santo no coração do ser humano, transformando-o numa nova criatura, libertando-o do seu passado de pecado e dando a ele uma possibilidade de começar uma vida diferente, caminhando com Jesus. Portanto, uma nova vida aqui e agora. Aqui e agora, com certeza. E não num futuro incerto. A partir da entrega para Jesus, a partir do reconhecimento de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, já dá a qualquer pessoa a condição de começar a viver esta nova vida em Cristo Jesus. E é aqui e agora. Aqui e agora. Graças a Deus. O ensino bíblico é muito claro, né? Quando a gente junta todos os textos que falam sobre esse assunto, morrer, reviver, ressurreição, porque, ao contrário de reencarnação, a verdade é que a Bíblia nos apresenta uma outra alternativa muito gloriosa. Não reencarnação, mas uma ressurreição para a vida eterna. E aí podemos falar de uma ressurreição espiritual que acontece aqui e agora, como foi bem colocado pelo pastor Eliezer, e depois uma ressurreição corpórea por ocasião da volta de Cristo, segundo os ensinos muito claros do Novo Testamento, as próprias palavras de Jesus lá junto ao túmulo de Lázaro e as palavras esclarecedoras do apóstolo Paulo, especialmente em 1 Coríntios capítulo 15 e também na sua carta aos Tessalonicenses. Gloriosa verdade, confortadora, que nos dá essa certeza, ao invés de uma reencarnação ou de muitas reencarnações incertas e sem nenhuma segurança, a palavra de Deus nos fala de uma ressurreição, né, para a vida eterna. Mas e agora o texto que eu vou pedir de novo para a nossa estimada Cristiane ler?
além da sua assistência técnica, tecnológica, Cris, também na leitura da palavra de Deus. E o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, se eu estou citando bem, que tem dado margem para uma interpretação de possível reencarnação. Vamos lá. O texto é conhecido de todos os leitores da Bíblia, mas a Cris vai ler. Malaquias, capítulo 4 e verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E aí, os que defendem a teoria da reencarnação falam exatamente isso, que João Batista foi uma reencarnação do profeta Elias. E aí, pastor, meu estimado colega, pastor Eliezer? É outro ponto em que a palavra de Deus é torcida, né, de uma forma a embasar aquilo que a pessoa deseja defender, né? Infelizmente, muita gente faz isso com a palavra de Deus, né? Torce, como disse o nosso irmão Pedro, para a sua própria condenação. Mas o fato é que, em primeiro lugar, olhando o contexto de Malaquias, ele está falando do grande e terrível dia do Senhor. Quando Jesus veio a primeira vez, não foi o grande e terrível dia do Senhor. Em primeiro lugar, foi um tempo de graça, de misericórdia, de anunciar, né, boas novas. Eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Boas novas, boas notícias. Então, em primeiro lugar, é tirar o texto do contexto, no sentido de que está falando, né, já da segunda volta de Jesus lá no fim. Segundo lugar, né, a palavra de Deus deixa muito claro que, na verdade, João Batista não era a reencarnação de Elias, mas sim que ele veio num ministério muito parecido com o do profeta Elias, que é chamando o povo de Israel ao arrependimento, e por isso o próprio João Batista vai dizer, né, que ele não era Elias, mas que ele operava no mesmo Espírito. De fato, o Espírito Santo que operava na vida de Elias era o Espírito Santo que operava na vida de João Batista. E o ministério profético de João Batista, né, embora não houvesse sinais e prodígios como o ministério de Elias, era um ministério que não só confrontava, mas chamava o povo ao arrependimento. Elias foi, na verdade, o profeta que chamou Israel ao arrependimento, a abandonar a prática da idolatria para estar, de fato, servindo a Deus como único Senhor. Então, agora, João Batista está preparando o caminho do Senhor, dizendo que o Salvador, o único Senhor, está chegando e que o povo deveria se voltar a ele. Então, nesse sentido, né, João Batista está, né, tendo um ministério muito parecido com o ministério do profeta Elias, mas não é, de forma alguma, a reencarnação de Elias. Isso é forçar o texto a dizer coisas que ele não está dizendo. Vejam, irmãos e amigos, colegas que estão nos acompanhando nessa live, como é importante procurar e chegar a uma boa hermenêutica, ou seja, uma boa interpretação da Bíblia. Infelizmente, a palavra de Deus tem sido distorcida, e isso já foi dito pelo próprio Senhor Deus, através da boca do seu profeta no Antigo Testamento, que vocês torcem as Escrituras. E os pregadores, ensinadores da palavra precisam ter muito cuidado nisso. Não podemos e não devemos torcer as Escrituras e aí chegar a uma interpretação, a uma hermenêutica realmente longe, fora daquilo que a palavra de Deus propriamente diz. De fato, Elias não poderia ter reencarnado em João Batista, pois Elias nem chegou a morrer, né? Verdade. Não é? Então, já por essa razão, não podia haver essa reencarnação. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, fala disso. Elias não morreu, conforme morrem as outras pessoas, todos nós, de modo geral. E se Elias tivesse reencarnado em João Batista, uma outra consideração,
não poderia ter aparecido na transfiguração de Jesus, segundo Mateus, capítulo 17. Não, são duas coisas muito claras. Não houve reencarnação de Elias em João Batista, mas como muito bem pontuou e disse aqui o pastor Eliezer, os ministérios deles, de alguma forma, eram comparáveis, né, entre si. Havia uma semelhança entre o ministério de Elias e, posteriormente, o ministério de João Batista. Não é reencarnação. Olha, o assunto está, eu diria assim, muito bem colocado. Temos conseguido transmitir alguns ensinamentos baseados na palavra de Deus, mas, na verdade, o tempo está se esgotando. Este tema ele é bastante vasto e ele, de fato, suscita muitas questões e muitas perguntas. Esperamos que estes breves minutos que nós temos gastado até aqui falando sobre esse assunto, de alguma forma possam ter contribuído para o esclarecimento de algumas questões relativas ao assunto e, inclusive, como já foi dito pela irmã Cris, estaremos brevemente estudando na nossa lição da RED, nossa revista, nossa editora, este assunto da reencarnação. Parece-me a mim que não apareceu uma pergunta ou mais perguntas bem objetivas. Parece que o assunto está, de certa forma, bem esclarecido. Mas se ainda houver alguém que quer fazer uma pergunta objetiva, Cristiano, temos ainda um tempinho, rapidamente. Tivemos muitos comentários aqui, mas perguntas não. Sim. Fala, pastor Eliezer. Pastor Lima, eu gostaria que, porque eu percebi que alguém aí até perguntou, sim, né, perguntou ou colocou, né, existem pessoas que dizem que tudo que acontece de ruim é karma. Acho que seria bom a gente falar um pouquinho sobre isso, né, esclarecendo a lei da semeadura e colheita, e é muito importante a gente esclarecer isso, né? Pode fazer. Exato. Então, nós entendemos que a lei da semeadura e colheita é bíblico. É bíblico. Né? É bíblico. A palavra de Deus fala que se tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas é interessante que a palavra de Deus vai dizer também para nós que em Cristo Jesus, né, aquilo que colhemos lá atrás como pecadores, em Cristo Jesus, na sua cruz, nós temos a libertação, nós temos a quebra de qualquer que seja a maldição, né, que a pessoa possa carregar. Né? Por isso nós até entendemos que quando a pessoa se rende a Jesus, chega à cruz de Cristo, não há maldição hereditária que perdure, porque aí a maldição cessa. Jesus se fez maldito exatamente para nos libertar da maldição, inclusive de qualquer que seja o karma, né? Qualquer que seja a colheita, né? E é claro que mesmo depois de cristãos, se a gente semear coisas ruins, vai colher coisas ruins. A gente pode alcançar o perdão de Deus, mas muitas vezes vai colher aquilo que plantou. E é uma questão de lei da semeadura e colheita. Mas é importante entender que o perdão é imediato e que não existe, na verdade, maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Né? É muito importante que a gente entenda que toda espécie, todo tipo de maldição é quebrado na cruz de Cristo. E que essa questão de lei de plantio e colheita é uma lei natural da vida, porque a gente faz escolhas e toma decisões. Por isso, as nossas escolhas e decisões devem ser sempre pautadas na palavra de Deus e buscando sempre a orientação do Senhor, porque essas decisões e escolhas fora da palavra e fora do Senhor Jesus podem trazer consequências, sim, para a vida da gente. Mas não tem a ver com karma. Esse é meu karma. Não tem como eu me livrar dele. Na verdade, em Cristo Jesus, nós nos livramos de qualquer que seja o karma ou maldição. Então, é muito importante ter esse entendimento. E, é claro, não podemos anular a lei da semeadura e colheita. Muito bem respondido. E eu queria justamente que nós chegássemos a essa finalização por hora,
deixando muito claro isso, que não se trata de uma lei inquebrável, inflexível. Essa lei do karma, ela não combina com a lei da graça, de modo algum, porque há perdão, há possibilidade de perdão aqui e agora. Sempre que alguém se volta para o Senhor Jesus, se volta para Deus por meio de Jesus e recebe perdão dos seus pecados, então ela é purificada por este poder do sacrifício de Jesus, e este perdão anula todas as culpas. Aliás, a palavra perdão ela é riquíssima, até do ponto de vista de nomenclatura, de terminologia, desde o Antigo Testamento. O perdão do Senhor, ele leva embora os pecados, ele cobre os pecados, ele atira no fundo do mar os pecados, uma linguagem figurada, mas muito real. Graças a Deus pelo perdão de Deus que quebra todas essas questões. E como foi bem colocado, essa maldição, e a Bíblia deixa muito claro que todos os homens são malditos por causa do pecado, mas, diz Paulo, entre outros textos tão bonitos, agora não há nenhuma condenação mais para quem está em Cristo Jesus. Que mensagem encorajadora, né? Que mensagem linda essa palavra do Evangelho. Amém. Devemos nos agarrar nessa mensagem bíblica, né? E crer que o Senhor realmente tem já purificado os nossos pecados lá na cruz, na sua entrega, desde que nós aceitemos esse sacrifício e a Ele entregamos a nossa vida. Pastor Lima? Sim. Pastor Elton coloca aqui outro ponto que sempre é bastante comentado nessa questão aí. Como explicar a aparição de Samuel a Saul, Pastor Eliezer? Se o pastor Eliezer quer explicar, com toda a liberdade, mas já vou adiantar a minha resposta. Isso foi uma farsa. Foi uma farsa. Não foi Samuel que apareceu, mas foi uma farsa. Já mas temos uma opinião. É a minha opinião. Pastor Eliezer, com toda a liberdade. Amém. Em primeiro lugar, né, Eltinho, obrigado pela pergunta. Um abraço a todos os nossos queridos colegas que estão nos acompanhando, nossos irmãos em Cristo, um abraço a todos vocês, irmãos aqui da nossa igreja de Cascavel, que estão também conosco, irmãos que estão aí em outros lugares, aí da Betel, de Porto Alegre, em outros lugares, e também os pastores que nos acompanham, o pastor Valdir Rodrigues, um abração para o senhor também. Meus irmãos, pastor Elton e queridos irmãos que nos acompanham, como disse o pastor, uma farsa. Na verdade, nós chamamos aquele texto, né, de pseudo-Samuel. Por que pseudo-Samuel? Porque, na verdade, quem viu Samuel? Na verdade, a mulher, a feiticeira, começa a descrever a figura de Samuel, mas, na verdade, não diz que era Samuel. Não diz. Né? Isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, aquilo que a mulher fala, dizendo ser Samuel que está falando, né, acaba não acontecendo conforme ela diz. Aí já é uma outra falha naquela suposta profecia do pseudo Samuel. Ele diz assim, amanhã você já vai morrer. Quer dizer, demorou 3 dias para o Saul morrer, não morreu naquele mesmo momento. Então já falhou aí. Toda a profecia de Deus, quando Deus diz amanhã vai acontecer, amanhã acontece. Porque Deus falou. E não está falando num sentido figurado aqui, está falando que o Samuel já tem o dia contado, que ele ia morrer no dia seguinte. Então, é outra coisa que a gente precisa considerar. Né? E considerar o contexto doutrinário das Escrituras Sagradas. Como foi dito aqui desde o começo, né? Se as pessoas creem em outros escritos, em outras fontes, nós cremos tão somente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. E nós vamos olhar no contexto, é impossível que o Samuel voltasse porque os mortos não voltam. Toda a Bíblia vai mostrar isso com muita clareza. A Bíblia vai, inclusive o próprio Deus vai condenar a invocação de qualquer tipo de espírito, inclusive dos mortos, essa questão de
necromancia, de consultar os mortos. Isso é abominável. O senhor disse, olha, isso aí eu vou, né, é demoníaco, né, eu vou acabar com o povo que está lá em Canaã exatamente por conta disso. E vou dar a terra para o meu povo de Israel para que seja diferente. Então, na verdade, não era Samuel, era um pseudo Samuel, não. E aquilo que a feiticeira falou era de conhecimento geral. Todo mundo sabia que o Saul já não tinha mais o Espírito de Deus, todo mundo sabia, não era somente a feiticeira que sabia aquilo, não, todo Israel sabia que o próprio Davi seria o próximo rei, todo mundo sabia que o Saul estava desviado do Senhor, né? Então, aquilo que ela diz é o óbvio, é a mesma coisa que essas profecias encomendadas, ou essas profetadas, né? Onde a pessoa tem lá 100 pessoas numa reunião e ela diz, tem aqui alguém com uma dor de cabeça, né? Entre 100 pessoas, uma pessoa vai estar com dor de cabeça, com certeza. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa olhar o contexto, e quando a gente olha, o pastor Lima falou ainda há pouco sobre a importância de uma boa hermenêutica, uma boa interpretação da Bíblia, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia, essa é uma das regras áureas da hermenêutica. Então, a gente precisa olhar o contexto. E, no contexto, um Deus que condena esse tipo de prática não pode agora atestar na pessoa de um servo seu fiel, como foi Samuel. Então, exatamente. É o Samuel que, inclusive, naquilo que a feiticeira fala, não se cumpre imediatamente, vai acontecer bem depois ainda. Né? Então, é para que a gente entenda que tem que olhar o contexto para que não sejamos enganados por alguns pontos que parecem dar margem para equívocos. Né? Muito obrigado, pastor Elias. Concordo plenamente. E convém ainda ressaltar, por último, que em 1 Crônicas, capítulo 16, está declarado que Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor e por ter consultado uma necromante. É o que está escrito em todas as letras. Concordo plenamente com a exposição do pastor Eliezer, um pseudo-Samuel. Deus não iria contrariar a sua própria palavra, permitindo isso que se afirma que seria o Samuel mesmo. Não acredito. Muito bem, nós estamos agora, praticamente, irmã Cristiane, chegando ao término de nossa live. O assunto, sem dúvida, dá margem para muitas outras conversas. Mas espero que essas breves considerações aqui tenham servido para esclarecimento de algumas questões em relação a este assunto. Nós queremos finalizar, da minha parte, dizendo que Deus nos abençoe na busca da verdadeira hermenêutica, ou seja, da verdadeira interpretação da palavra do Senhor, e o pastor Elias já colocou muito bem, coisa que nós gostamos também de repetir em muitas pregações, a Bíblia é o seu próprio intérprete, ela se interpreta a si mesma. E quando nós temos o hábito de juntar todos os textos possíveis em relação a um determinado assunto, aí nós adquirimos uma boa hermenêutica. E falhamos menos na questão de nos desviarmos de uma interpretação sadia. Não, reencarnação não. Ressurreição, sim. Sim, certeza da salvação, sim. Amém. Uma vida nova aqui, agora, sim. Isso é o que todo o Novo Testamento, em vários textos, nos diz com toda a clareza. Fiquemos nessa, fiquemos com isso. E acho que estaremos em boas veredas, como diz o meu professor de português. Cris. Pastor Eliezer, suas considerações, por favor. Amém. Mais uma vez agradeço a oportunidade de participar desse momento tão enriquecedor, esse momento tão também informal, que a gente pode conversar, né, sobre esses assuntos tão importantes, esclarecendo. Muito obrigado, pastor Lima, pelo convite, muito obrigado, irmã Cris, muito obrigado à Igreja Betel de Porto Alegre, pela iniciativa, parabéns, iniciativa preciosa de levar, né, esclarecimento a todas as pessoas que desejam conhecer mais
da palavra, da verdadeira palavra de Deus. Em meio a tantas heresias, em meio a tanta coisa falsa, é importante a gente conhecer a verdade que está explícita na palavra do nosso bom Deus. Muito obrigado, um abraço a todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos acompanharam nesse momento aí teológico. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, pastor Eliezer, pela cooperação. Seja bem-vindo outras vezes. Amém. Obrigado, irmã Cristiane, pela sua assistência técnica e por sua colaboração. Obrigado a todos quantos acompanharam essa live. E, se Deus assim permitir, daqui a 6 semanas, não é isso, irmã Cristiane? Daqui a 6 semanas voltaremos ao nosso momento teológico. Que sejam realmente bons momentos de reflexão na bendita palavra de Deus, buscando sempre a melhor interpretação desta mesma palavra. Muito, muito boa noite a todos. Que Amém, Deus nos pastor dê Lima. uma abençoada semana. Amém, pastor Lima, pastor Eliezer. Pelos comentários aqui, o pessoal que nos acompanhou gostou muito, né? Então, acredito que estarão conosco mais uma vez nas próximas oportunidades. Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanharem, os irmãos lá de Cascavel, de Porto Alegre, das nossas congregações aqui. Eu vi vários dos nossos pastores e líderes nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos. Fiquem ligados aí, sigam as nossas redes sociais, que na próxima segunda-feira a gente tem mais um novo quadro na nossa programação de Segunda na Betel. E como o pastor Lima falou, depois que nós fecharmos o rodízio, voltamos a esse quadro novamente do Momento Teológico, para mais um assunto palpitante, né, pastor Lima? Sem dúvida. Pastor Lima gosta de dizer. Sem Então, dúvida. meus queridos, boa noite. Pastor Eliezer, muito obrigado mais uma vez. Pastor Lima, sempre uma honra. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém. Amém. Até mais. Muito obrigado.